A água é preta, o ar está a 30 graus abaixo de zero, e o único som é o estalo de uma geleira do tamanho de um quarteirão. Você está parado na beira do ambiente mais hostil da Terra. Um passo errado aqui não significa apenas ficar com frio, significa desaparecer em uma fenda com centenas de pés de profundidade. No entanto, todo ano, milhares de pessoas pagam uma fortuna para vir aqui. Por quê? Porque debaixo da neve há vulcões esperando para explodir. Há lagos selados por milhões de anos. Há anomalias magnéticas que atrapalham nossas bússolas. Para dizer o mínimo, a Antártida é uma armadilha. Ela o atrai com beleza, mas está esperando por um erro. E as coisas que encontramos aqui, elas mudam tudo. A maioria das pessoas pensa na Antártida como um bloco sólido de solo congelado. Mas a primeira parada de nossa jornada prova que essa ideia está completamente errada. Imagine navegar com seu navio diretamente para a boca de um vulcão. É exatamente isso que você faz ao visitar a ilha Deception, localizada nas ilhas Shetland do Sul. Este lugar parece uma ilha normal por fora, mas é um truque. É por isso que a chamam de Deception. Decepção. É, na verdade, um vulcão ativo, em forma de ferradura. A ilha é apenas a borda da caldeira. O meio desabou há muito tempo e inundou com água do mar, criando uma baía chamada Port Foster. Para entrar, os capitães têm que navegar por uma passagem terrivelmente estreita chamada Buzinas de Netuno. Ela tem apenas cerca de 750 pés de largura. E bem no meio, logo abaixo da água, está uma rocha irregular chamada Raven Rock. Navios já foram rasgados aqui. Se o capitão espirrar, você bate na parede. Uma vez lá dentro, a água é calma, mas a história é violenta. Veja bem, este lugar costumava ser uma fábrica de morte. De 1906 a 1931, este era um centro baleeiro. Homens viviam aqui no frio congelante, retirando a gordura de milhares de baleias. O cheiro deve ter sido horrível. Uma mistura de carne podre e óleo fervente. Hoje, você ainda pode ver os tanques de ferro enferrujados e os ossos branqueados de baleias espalhados na praia de areia vulcânica preta. Parece uma cena de um filme pós-apocalíptico. Mas aqui está o detalhe. O vulcão ainda está acordando. Ele entrou em erupção violentamente em 1967 e 1969, destruindo bases científicas. As estações britânica e chilena foram arruinadas. Você pode realmente caminhar até as ruínas e ver edifícios meio enterrados em cinzas e lama. É uma cidade fantasma congelada no tempo. Os turistas adoram este lugar por uma razão estranha. Como o solo é vulcânico, existem aberturas geotérmicas. Se você for à praia em Whalers Bay, pode cavar um buraco na areia e ele se enche de água quente. O vapor sobe ao seu redor enquanto você está olhando para um iceberg. Algumas almas corajosas até se despem e correm para a água do oceano, que geralmente está em torno de 29 graus Fahrenheit. Apenas para dizer que nadaram na Antártida. É oficialmente chamado de mergulho polar. Não custa nada fazê-lo, mas o preço é o choque no seu sistema. Chegar aqui não é barato. Você está olhando para um custo de cruzeiro entre 8 mil e 15 mil dólares por pessoa para uma viagem padrão. Você desembarcará na praia em um barco Zodiac, usando botas de borracha pesadas porque precisa entrar na arrebentação. A areia é preta, o vapor está subindo e centenas de pinguins de barbicha, mais de 100 mil pares de orelha, estão a caminhar cambaleando ao redor das ruínas. É lindo, mas estranho. Você está caminhando sobre uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. O calor aqui é enganador, mas o próximo local é o lugar mais frio da Terra. Se a ilha Deception é sobre fogo, este lugar é sobre gelo puro e absoluto. Estamos viajando 800 milhas para o interior,
longe da costa, para o Polo Sul geográfico. Este é o santo graal da exploração. Ele fica a 90 graus sul. Quando você chega aqui, a primeira coisa que atinge você é o ar. Você está fisicamente em pé, sobre um planalto de gelo que tem quase 2 milhas de espessura. Isso significa que a elevação é de mais de 9.000 pés. O ar é rarefeito. Você ofega para respirar apenas caminhando do avião para a estação. E o frio é um peso físico. A temperatura média no verão é de menos 18 graus Fahrenheit. No inverno, cai para menos 80. O recorde de baixa é de menos 117. Não há vida aqui, sem pinguins, sem foca. Apenas alguns humanos tentando não congelar. A estação do Polo Sul, Amundsen Scott, é uma maravilha da engenharia. Ela se apoia em estacas hidráulicas. Por quê? Porque o vento sopra neve contra o edifício e, se ele ficasse no chão, estaria enterrado em alguns anos. Então, eles podem levantar o edifício inteiro para deixar a neve soprar por baixo. Por dentro, é como uma estação espacial. Eles têm uma estufa para cultivar vegetais frescos, uma academia e até mesmo uma sala de música. Mas lá fora, a história é trágica. Em 1911, Roald Amundsen, um norueguês, correu contra Robert Falcon Scott, um britânico, até este local. Amundsen venceu. Scott chegou um mês depois, viu a bandeira norueguesa e teve que voltar a pé. Ele e sua equipe morreram na jornada de retorno. Hoje, você pode ver o Polo Sul cerimonial, uma esfera metálica cercada pelas bandeiras das nações do Tratado Antártico. É uma ótima oportunidade para fotos. Mas o polo geográfico real fica a algumas centenas de pés de distância. E aqui está um fato maluco. A camada de gelo está se movendo. Ela desliza cerca de 30 pés todos os anos em direção ao mar de Weddell. Portanto, todo dia de Ano Novo, os cientistas têm que mover fisicamente o marcador para o novo ponto verdadeiro. Para um turista, chegar aqui é incrivelmente difícil. Você não pode simplesmente fazer um cruzeiro regular. Você tem que voar para o interior, geralmente de um acampamento como o Union Glacier. O preço, você está olhando para cerca de 50 mil a 60 mil dólares para uma viagem que inclui algumas horas no polo. É uma das viagens de um dia mais caras do planeta, e o tempo fica estranho aqui. Porque todas as linhas de longitude se encontram neste único ponto, o Polo Sul está tecnicamente em todos os fusos horários ao mesmo tempo. Mas para manter as coisas simples, eles operam no horário da Nova Zelândia. O Sol nasce em setembro e não se põe até março. Isso significa 6 meses de luz do dia constante. Seu relógio biológico nunca sabe quando dormir. É um vazio branco e desorientador que se estende para sempre. Você não pode ficar aqui por muito tempo. Mas nossa próxima parada é a porta de entrada para tudo. Se o Polo Sul é solitário, a ilha Rei George é lotada. Localizada na ponta da Península Antártica, este é o centro urbano da Antártida. É a maior das ilhas Shetland do Sul e se parece menos com uma região selvagem e mais com uma cidade de mineração de fronteira na Lua. É aqui que a maioria dos turistas de voo cruzeiro aterrissa. Se você não quer vomitar por 2 dias atravessando a agitada passagem de Drake de navio, você paga a mais para voar em um avião especializado do Chile diretamente para cá. Você pousa em uma pista de cascalho na estação chilena Frei. É surreal. Em 1 minuto você está no ar, no próximo você está pisando em terra e gelo, cercado por hangares e veículos de esteira. O que torna a ilha Rei George selvagem é a vibração internacional. Existem bases de pesquisa do Chile, Rússia, China, Uruguai, Coreia do Sul e mais, todas amontoadas umas perto das outras. Você pode caminhar do Chile para a Rússia em cerca de 15 minutos. A base russa
Bellingshausen, tem até uma legítima igreja ortodoxa, construída com madeira da Sibéria. Ela fica em uma colina, com vista para a Bahia, parecendo completamente fora do lugar. O clima aqui é úmido e ventoso, é subantártico, o que significa que oscila em torno do congelamento. É lamacento, é barrento e o cheiro é pungente. Há colônias enormes de pinguins gentoo e pinguins de barbicha por perto. E quando o vento muda, você sente o cheiro da amônia do guano antes de ver os pássaros. Mas não se deixe enganar pela lama. Este lugar é cientificamente vital. Pesquisadores aqui estão estudando tudo, desde o clima espacial até como a mudança climática está derretendo as geleiras. A Península Fields, onde fica o aeroporto, é incrivelmente rica em fósseis. 50 milhões de anos atrás, este lugar tinha floresta. Eles encontram folhas e madeira fossilizadas aqui o tempo todo. Para um turista, este é geralmente apenas um centro de trânsito. Você aterrissa, veste seu colete salva-vidas e pula em um Zodiac para embarcar em seu navio de expedição esperando na Baía Maxwell. Mas olhando para a costa, vendo as luzes das bases e as torres de rádio, você percebe que os humanos realmente fincaram suas garras neste continente. É a ponte entre o nosso mundo e o selvagem. Deixamos o aeroporto para trás para um lugar administrado inteiramente por pássaros. Imagine um lugar onde você pode comprar um cartão postal, colocar um selo nele e jogá-lo em uma caixa de correio britânica vermelha, tudo enquanto um pinguim gentoo bica sua bota. Este é Port Lockroy, designado como Base A pelos britânicos, mas conhecido por todos os outros como o Correio dos Pinguins. Localizado na minúscula ilha Goodyear, este é um dos locais mais visitados em todo o continente. Cerca de 18 mil pessoas param aqui todo o verão. O edifício principal é uma cabana de madeira preta com acabamento vermelho, originalmente construída em 1944 durante uma missão secreta da Segunda Guerra Mundial chamada Operação Tabarim. Os britânicos queriam ficar de olho nos invasores nazistas e afirmar sua reivindicação sobre a terra. Eles montaram esta base para ouvir sinais de rádio. Hoje é um museu vivo. Por dentro, está perfeitamente preservado desde os anos 1950. Você vê latas de comida vintage, suéteres de lã antigos secando em varais e retratos de estrelas de cinema da época afixados nas paredes. Cheira a madeira velha e fumaça de carvão, mas a verdadeira atração é a loja de presentes. É o único lugar na Antártida onde você pode usar um cartão de crédito para comprar uma camiseta de souvenir ou um pinguim de pelúcia. Os rendimentos vão para o UK Antarctic Heritage Trust para consertar cabanas históricas. Os funcionários aqui são material de lenda. Todo ano, milhares se candidatam a apenas 4 vagas para administrar o correio durante o verão. Eles não têm água corrente, nem chuveiro e eletricidade limitada. Eles compartilham a ilha com cerca de 2 mil pinguins gentoo. E sejamos honestos, os pinguins administram o lugar. Eles fazem ninhos logo abaixo das escadas e bloqueiam o caminho para o museu. Você tem que esperar que eles se movam. Por lei, você não pode atravessar suas rodovias. O fato selvagem aqui é o cheiro. Com 2 mil pinguins defecando em uma rocha do tamanho de um campo de futebol, o fedor no final do verão é de fazer lacrimejar. A neve fica rosa e verde por causa do guano. Mas o cenário é deslumbrante. Você está cercado pelos picos irregulares das montanhas das Sete Irmãs e geleiras caindo no mar.
você pode enviar um cartão postal daqui para sua família em casa. Custa cerca de $2 pelo selo, mas aqui está o detalhe. Pode levar 2 meses para chegar. Ele tem que ir de navio para as Ilhas Falkland, depois voar para o Reino Unido, depois para sua casa. É correio de caracol no sentido mais verdadeiro. Mas receber um cartão com o carimbo Antártida é a demonstração de status máxima. Os pinguins fofos são ótimos, mas agora entramos em um canal feito para gigantes. Este é o momento que todo fotógrafo espera. Eles o chamam de Kodak Gap. Porque antigamente as pessoas queimavam rolos e rolos de filme aqui. O canal Lemaire é uma passagem estreita, com 7 milhas de comprimento e menos de 1 milha de largura em seu ponto mais apertado. De um lado, você tem a Península Antártica, do outro, a Ilha Buff. Os penhascos sobem direto da água para mais de 3.000 pés. Eles são rocha preta coberta de neve, pairando sobre o navio. Quando a água está calma, ela age como um espelho perfeito. Você olha para baixo e vê as montanhas refletidas perfeitamente na água escura. É desorientador e de tirar o fôlego. Mas navegar neste canal é complicado. As correntes trazem icebergs enormes que ficam presos no gargalo. Às vezes, o capitão guiará o navio em direção à entrada, verá uma parede de gelo bloqueando o caminho e terá que dar a volta. É um risco. Se você passar, é pura magia. Se não passar, é uma decepção. A vida selvagem aqui usa a água calma como uma rodovia. Você frequentemente verá baleias jubarte cruzando, seus orifícios de sopro expelindo névoa que paira no ar frio. Focas caranguejeiras descansam nas placas de gelo flutuantes, mal levantando a cabeça enquanto seu navio passa. A escala aqui é o que confunde sua cabeça. Você vê um iceberg e pensa que é do tamanho de um carro. Então você percebe que uma foca está dormindo nele e a foca parece um ponto. Aquele carro é na verdade do tamanho de uma casa. O ar é tão claro que montanhas distantes parecem que você poderia tocá-las, mas estão a 10 milhas de distância. Não há desembarque aqui. Você fica no navio. Mas a experiência é sobre o silêncio. Quando os motores são cortados, o único som é o da água batendo contra o casco e o trovão distante de avalanches caindo dos picos lá no alto. Parece estar entrando em uma catedral construída pela natureza. O silêncio é pacífico, mas estamos indo para uma ilha de carnificina. Estamos fazendo um desvio agora. Tecnicamente, esta ilha é subantártica, situada no meio do frenético Oceano Antártico. Mas nenhuma viagem ao fundo do mundo está completa sem ela. Se a Antártida é a terra do gelo, a Geórgia do Sul é a terra da carne. O que ninguém lhe diz é que a densidade de vida aqui é sufocante. Você não aterrissa em uma praia vazia. Você aterrissa em uma praia que está literalmente se movendo. Estamos falando de pinguins reis, a segunda maior espécie de pinguim do mundo. Eles têm 3 pés de altura, com salpicos laranja brilhantes em seus pescoços e se agrupam em colônias que chegam a centenas de milhares. O ruído é ensurdecedor. Parece um estádio cheio de pessoas assobiando e gritando ao mesmo tempo. E o cheiro, para dizer o mínimo, é um soco de amônia na cara que você nunca esquecerá. Mas a Geórgia do Sul também é um cemitério. No início dos anos 1900, esta era a capital da indústria baleeira. A estação em Grytviken é um lembrete enferrujado e assustador da matança. Você pode passar pelos enormes tanques de óleo e pelos planos de Flensing, onde as baleias eram processadas. É estranho porque parece que os trabalhadores simplesmente foram embora ontem. O verdadeiro gancho emocional aqui é Sir Ernest Shackleton. É aqui que a maior história de sobrevivência na história terminou, depois que seu navio, o Endurance, foi esmagado pelo gelo em 1915. Ele navegou em um pequeno bote salva-vidas por 800 milhas através do pior oceano da Terra para chegar a esta ilha e salvar sua tripulação. Ele morreu aqui anos depois em outra expedição.
você pode visitar o túmulo dele. É uma tradição para os viajantes derramar uma dose de uísque em sua lápide para homenagear o chefe. Há alguns anos, esta ilha foi invadida por ratos que vieram em navios. Eles estavam comendo os ovos dos pássaros nativos, mas em um enorme feito de engenharia, conservacionistas envenenaram os ratos no maior projeto de erradicação de atentado. Hoje, a ilha está livre de ratos e os pássaros estão se recuperando em números que são difíceis de acreditar. É uma rara vitória para a natureza. Você vê, a Geórgia do Sul não é apenas uma ilha. É um campo de batalha onde a vida luta por cada centímetro de espaço. Você verá elefantes marinhos que pesam 4 toneladas batendo seus corpos uns contra os outros em lutas sangrentas por território. A praia treme quando eles atingem o chão. É cru, violento e bonito. O ruído aqui é avassalador, mas nossa próxima parada é um banquete silencioso para gigantes. Capitães têm um apelido para este lugar: Baleia Ruana. Por quê? Porque as baleias são viciadas nele, e uma vez que você o vê, você também será. A Baía Wilhelmina é uma ampla e abrigada extensão de água ao longo da Península Antártica, que age como uma enorme tigela de sopa. A água aqui está repleta de krill. Minúsculas criaturas semelhantes a camarões que são o combustível de todo o ecossistema antártico. Por causa das correntes, o krill fica preso aqui em densos enxames. E onde há krill, há baleias jubarte. Não estamos falando de ver uma ou duas baleias à distância. Na Baía Wilhelmina, você pode estar cercado por dezenas delas. Elas vêm aqui para se banquetear antes do inverno. Os visuais são insanos. Você está sentado em um pequeno barco inflável Zodiac. E de repente, a 30 pés de distância, um animal de 40 toneladas se lança para fora da água, saltando, e cai com um respingo que balança seu barco. O som é como um tiro de canhão. Você pode sentir o cheiro da respiração delas quando exalam. É uma névoa de peixe e óleo que paira sobre a água. A baía é emoldurada por altos penhascos e geleiras que estão constantemente ativas. Esta não é uma paisagem estática. O gelo está vivo. Você ouvirá rachaduras e gemidos que soam como trovão, mesmo em um dia ensolarado. Esse é o som das geleiras se movendo. Se você tiver sorte, verá um evento de parto de gelo, onde um pedaço de gelo do tamanho de um prédio de apartamentos se quebra e despenca no mar. Isso cria uma onda enorme que ondula pela água espelhada. O que muitos ignoram é a clareza da água. Em um dia calmo, você pode olhar por cima do lado do barco e ver as barbatanas peitorais brancas das baleias brilhando em turquesa no fundo da superfície, enquanto elas deslizam abaixo de você. É aterrorizante e pacífico ao mesmo tempo. Você percebe como você é pequeno. Um movimento de cauda poderia encerrar sua viagem, mas esses gigantes são incrivelmente gentis perto dos barcos. Este lugar cumpre a promessa da Antártida: gelo grande e animais grandes. É um banquete glutão em um congelador. A água é calma aqui. Mas o próximo porto tem uma onda perigosa. Até agora, falamos principalmente sobre ilhas, mas Neko Harbor é diferente. Este é um dos poucos lugares onde você pode realmente pisar no majestoso continente antártico em si. Você está pisado na massa de terra principal, não em uma ilha. Mas Neko Harbor vem com um rótulo de aviso. A praia está localizada diretamente abaixo de uma enorme parede de geleira. Esta geleira é instável. Ela calves partos de gelo frequentemente. Quando um grande pedaço de gelo cai, ele cria uma onda de deslocamento, um mini tsunami que avança pela praia. Quando você desembarca aqui, os guias da expedição dirão: não dê as costas para o oceano. Se a geleira rachar, você tem segundos para correr para um terreno mais alto.
Isso adiciona uma camada de adrenalina a uma simples caminhada na praia. Os residentes aqui são pinguins Gentoo. E eles são montanhistas inesperados. Veja bem. Os Gentoos constroem seus ninhos no alto dos afloramentos rochosos para mantê-los seguros da neve que derrete. Isso significa que eles criaram rodovias de pinguins. Sulcos profundos desgastados na neve, onde milhares de pássaros caminham em fila indiana para cima e para baixo da colina todos os dias. Você pode caminhar ao lado deles. É uma subida íngreme e escorregadia, mas a recompensa é incrível. Quando você chega ao topo do cume, está respirando com dificuldade no ar frio, mas a vista é uma das melhores do mundo. Você olha para a baía azul escura, a face branca da geleira, e seu pequeno navio parecendo um brinquedo à distância. O silêncio é profundo, quebrado apenas pela respiração ofegante dos caminhantes e pelo chamado dos pássaros. O que ninguém lhe diz é o quão sujas são as rodovias de pinguins. A neve é rosa e marrom por causa do guano. É um negócio bagunçado e fedorento ser um pinguim. Mas vê-los tropeçar e deslizar de barriga na descida é pura comédia. Eles são desajeitados em terra, mas torpedos na água. Neko Harbor capta o contraste da Antártida perfeitamente. O perigo do gelo que se choca contra a comédia dos pássaros cambaleantes. É um lugar onde você tem que manter a cabeça girando. Deixamos as ondas perigosas para uma baía com um nome enganador. Eles chamaram este lugar de Paradise Harbor, Porto Paraíso, por uma razão. Em um mundo de tempestades e oceanos cinzentos, esta baía é frequentemente um bolso de calma absoluta. As montanhas são tão altas e íngremes que bloqueiam o vento, transformando a água em um espelho perfeito. Quando você entra no Porto Paraíso, você perde a noção do que é para cima e do que é para baixo. O reflexo das geleiras na água é tão perfeito que as fotografias parecem ilusões de ótica. É o principal local para caiaque. Você pode remar silenciosamente por um labirinto de pedaços de berge. Pequenos pedaços de gelo que brilham como diamantes ao sol. Mas há uma cicatriz humana aqui. Você verá os edifícios laranja da Estação Brown, uma base de pesquisa argentina. Ela tem uma história selvagem. Em 1984, o médico da estação foi informado de que tinha que ficar por mais um inverno. Ele surtou, ele não queria ficar. Então, ele supostamente ateou fogo à estação para forçar uma evacuação. A base foi incendiada e todos tiveram que ser resgatados por um navio dos Estados Unidos. Ela foi reconstruída, mas permanece um lembrete de como o isolamento aqui pode quebrar a mente humana. Geologicamente, este lugar é fascinante. É um dos locais onde foram encontrados fósseis provando que a Antártida já foi quente. Cientistas encontraram madeira e folhas fossilizadas aqui. É difícil imaginar, mas milhões de anos atrás, esta baía congelada era coberta por florestas verdes exuberantes. Hoje, você pode ver baleias mink surgindo nas águas calmas. Elas são menores que as jubartes e muito curiosas. Elas às vezes levantam a cabeça, spy hopping, espiando, para olhar os caiaques. Imagine-se sentado em um barco de plástico, no nível da água com o oceano congelante, e encarando olho no olho com uma baleia. Atrás da estação, há uma enorme colina nevada. Alguns turistas deslizam por ela de costas. Tobogãs humanos. É um momento de pura alegria em uma paisagem que geralmente está tentando matá-lo. O Porto Paraíso parece um santuário, um botão de pausa no caos do Oceano Antártico. A água é vidro,
Mas a próxima ilha tem a forma de uma arma. Esta ilha se parece exatamente com o seu nome. É uma lasca de rocha irregular em forma de crescente surgindo do mar. É um lugar dramático e melancólico. O nevoeiro frequentemente paira baixo aqui, cortando o topo das montanhas próximas, fazendo a ilha parecer que está flutuando nas nuvens. As estrelas do espetáculo aqui são os pinguins de barbicha. Eles são nomeados pela fina linha preta de penas que corre sob o queixo, parecendo que estão usando um pequeno capacete militar. Eles são feiste, corajosos. Se você caminhar muito perto, eles não recuarão. Eles gritarão e bicarão suas botas. Eles são os lutadores de rua do mundo dos pinguins. Você verá algo hilário aqui. Roubo de pedrinhas. Os pinguins constroem seus ninhos com pequenas pedras para manter seus ovos longe do chão molhado. Mas coletar pedras é um trabalho árduo. Então, muitos deles apenas esperam o vizinho desviar o olhar. E então roubam uma pedra do ninho dele. É um ciclo constante e interminável de crime. Você pode assistir isso por horas, o drama do roubo, os gritos quando são pegos, o olhar inocente que eles dão quando o vizinho se vira novamente. Em uma extremidade da ilha, fica a base Camara, uma estação argentina. Ela está frequentemente fechada e vazia, parecendo um posto avançado fantasma com sua tinta laranja descascando ao vento. Isso contribui para a vibe desolada. O chão aqui é coberto de líquen e musgo, salpicando verdes e laranjas brilhantes contra a rocha preta e a neve branca. É um dos poucos lugares onde você vê plantas prosperando. Abaixo dos penhascos, você pode avistar uma foca de Weddell dormindo. Elas são as fofas, olhos grandes, rostos sorridentes como o gato. Elas dormem tão profundamente que você pensaria que estão mortas até soltarem um ronco enorme. A ilha Half Moon, meia-lua, é o sonho de um fotógrafo por causa do contraste. A rocha preta, a neve branca, o gelo azul e os líquenes laranja criam uma paleta que não parece real. É uma ilha pequena, mas tem um grande impacto de atmosfera. As pedrinhas são roubadas aqui, mas a próxima ilha é um cemitério de gigantes. Se você pensou que as outras ilhas eram lotadas, prepare-se. A ilha Cuverville é um assalto sensorial. Ela é o lar da maior colônia de pinguins Gentoo em toda a Península Antártica. Estamos falando de milhares e milhares de pássaros amontoados em uma cúpula íngreme e rochosa. À medida que seu pequeno barco se aproxima, a primeira coisa que atinge você não é a vista, é o cheiro. Para dizer o mínimo, o fedor de krill processado, guano rosa, é algo que fica na parte de trás da sua garganta. Os penhascos aqui são, na verdade, manchados de vermelho e laranja, não de rochas, mas de séculos de excrementos de pássaros. É nojento, mas também é um sinal de vida explodindo em um deserto congelado. O que muitos ignoram é o quão em forma esses pássaros são. Cuverville é essencialmente uma montanha íngreme que se eleva do mar. Para chegar aos seus ninhos, esses pinguins têm que caminhar cambaleando por encostas verticais que fariam um caminhante humano ofegar. Você os observa pular, escorregar e cair de cara. Mas eles nunca desistem. Eles fazem isso centenas de vezes por dia para alimentar seus filhotes. O barulho é um rugido constante e estridente. Os Gentoos jogam a cabeça para trás e tocam trombetas para o céu. Quando você tem 6.000 pares fazendo isso ao mesmo tempo, você não consegue ouvir seus próprios pensamentos. É caótico. Skuas, grandes pássaros predadores marrons, circulam acima como abutres, esperando para atacar e agarrar um ovo desprotegido ou um filhote fraco. O drama acontece bem aos seus pés, mas em meio ao caos, há romance. Você verá um pinguim macho pegando uma pedrinha perfeita em seu bico e caminhando cambaleando até sua parceira. Ele se curva e apresenta a rocha. Se ela gostar, ela a adiciona ao ninho. Se não, ela o ignora. É uma novela encenada em uma pilha de rochas congeladas. A água ao redor de Cuverville
é igualmente movimentada. É rasa e cheia de icebergs que encalharam no fundo do mar. Isso a torna uma armadilha perfeita para krill, o que atrai as baleias mink. Você pode ficar na costa, cercado por pássaros gritando, e observar as barbatanas de baleias cortando a água a apenas 50 jardas de distância. O ruído aqui é ensurdecedor, mas estamos nos movendo para um lugar de fantasmas silenciosos. Apenas uma curta navegação de distância fica a ilha Danko, nomeada em homenagem a Émile Danko, um geofísico belga que morreu em uma expedição em 1898. Ele faleceu de uma condição cardíaca exacerbada pelo frio brutal e seu corpo foi baixado para o mar profundo. A ilha permanece como um monumento silencioso aos riscos da exploração inicial. Este local é famoso por uma coisa específica: a caminhada. É um caminho em zigue-zague, subindo uma encosta nevada que leva ao topo da ilha. É um queimador de pernas, mas a razão pela qual você faz isso é pela vista no cume. Você está parado no meio do canal Herrera, cercado por geleiras em todos os lados. O que ninguém lhe diz é que este canal age como uma luva de apanhador para icebergs. Enormes pedaços de gelo flutuam aqui e ficam presos nas águas rasas. Do topo de Danko, olhando para baixo, o oceano parece um coquetel azul, cheio de cubos de gelo brancos gigantes. As cores são irreais, azuis elétricos, índigos profundos e brancos cegantes. Se você visitar no início da estação, por volta de novembro, a ilha está frequentemente cercada por gelo rápido. Esta é a água do mar que ainda está congelada sólida, presa à terra. Isso significa que o navio não pode sequer chegar à costa. Em vez disso, o capitão pode estacionar o navio batendo a proa na placa de gelo. Você então desce a passarela diretamente para o oceano congelado. Caminhar sobre a água em profundidades de centenas de pés é uma sensação que confunde seu cérebro. Há menos pinguins aqui do que em Cooverville, o que faz parecer mais sereno. Mas você tem que ter cuidado onde pisa. A neve pode ser profunda, e se você sair do caminho batido, pode afundar até a cintura. É chamado de post-holing, afundar o pé, e é exaustivo sair disso. É um lugar de reflexão. Você olha para a beleza, mas você se lembra de Danko, o homem que nunca voltou para casa. Isso lembra você de que a Antártida não se importa com seus planos. O gelo é branco aqui, mas nossa próxima parada sangra vermelho brilhante. Agora estamos deixando a península e seguindo para o interior dos vales secos de McMurdo. Este é o lugar mais seco da Terra. Não chove aqui há 2 milhões de anos. Parece a superfície de Marte. Poeira marrom, rocha preta e zero neve. Mas derramando da geleira Taylor, há algo que parece um filme de terror. É chamada de Blood Falls, cataratas de sangue. Um líquido vermelho carmesim brilhante escorre de rachaduras no gelo branco e mancha a face da geleira antes de fluir para um lago congelado. Quando os exploradores a viram pela primeira vez em 1911, eles pensaram que era alga vermelha. Eles estavam errados. A verdade é muito mais estranha. Este sangue é, na verdade, água salgada que é incrivelmente rica em ferro. Ela vem de um lago subglacial preso 400 metros sob o gelo. Este lago está selado do mundo exterior há mais de 1 milhão de anos. Não há luz, nem oxigênio, e a água é 3 vezes mais salgada que o oceano, e é por isso que ela não congela mesmo a menos 10 graus. Quando esta salmoura antiga finalmente racha o gelo e atinge o ar, o ferro reage com o oxigênio. Ele enferruja instantaneamente. Essa é a cor vermelha. É literalmente água enferrujando. Mas aqui está o fator: o que está acontecendo? A vida naquela água.
cientistas encontraram 17 tipos de micróbios vivendo naquele lago selado, escuro e salgado sob a geleira. Eles estão respirando ferro e enxofre, em vez de oxigênio. Isso mudou tudo o que sabemos sobre a vida. Se algo pode sobreviver lá embaixo, no escuro e no frio, então talvez a vida exista nos oceanos congelados das luas de Júpiter ou sob as calotas de gelo de Marte. Você não pode simplesmente fazer um cruzeiro aqui. Você tem que voar de helicóptero a partir de uma base de pesquisa. É desolado. O vento grita pelo vale, esculpindo as rochas em formas estranhas chamadas ventifacts. Parado lá, olhando para o gelo sangrando, você se sente como se estivesse em outro planeta. É uma cápsula do tempo biológica que está vazando seus segredos para o mundo moderno. O sangue é antigo, mas o próximo mistério é invisível e passa direto por você. Estamos de volta ao Polo Sul, mas não estamos olhando para a bandeira. Estamos olhando para o telescópio mais bizarro já construído. A maioria dos telescópios olha para o céu. Este olha para baixo, fundo no gelo. É chamado de Ice Cube. Veja bem, o universo está cheio de partículas minúsculas e invisíveis, chamadas neutrinos. Elas são apelidadas de partículas fantasma porque passam por tudo, estrelas, planetas, edifícios e até mesmo seu corpo, sem tocar em nada. Trilhões delas estão passando por você agora mesmo. Para pegá-las, você precisa de uma armadilha. A armadilha é o próprio gelo. Cientistas perfuraram buracos com 1,5 milha de profundidade na intocada camada de gelo antártico. Eles baixaram mais de 5.000 sensores do tamanho de bolas de basquete em cordas para esses buracos e então deixaram o gelo congelar novamente ao redor deles. Eles essencialmente transformaram 1 quilômetro cúbico de gelo em uma câmera gigante. Funciona assim. Ocasionalmente, muito raramente, um neutrino colidirá com um átomo no gelo. Quando isso acontece, ele cria um minúsculo flash de luz azul. Os sensores enterrados detectam esse flash azul. Ao rastrear a luz, os cientistas podem descobrir de onde veio o neutrino, geralmente de estrelas em explosão ou buracos negros a bilhões de anos-luz de distância. O que é selvagem é a escala. O topo do experimento está sob a neve. Você pode caminhar sobre ele e não saber que está lá. O único sinal é um pequeno edifício chamado Laboratório Ice Cube, sobre palafitas. Lá dentro, prateleiras de servidores estão zumbindo, processando dados que reescrevem as leis da física. As pessoas que trabalham aqui são invernantes. Eles ficam no Polo Sul por um ano inteiro. Durante os 6 meses de escuridão, eles estão completamente isolados. Nenhum avião pode pousar porque está muito frio. O combustível se transformaria em gelatina. Se algo der errado, não há resgate. Eles estão sozinhos com suas partículas fantasmas, olhando para telas, esperando por uma mensagem do outro lado da galáxia. A ciência governa aqui. Mas a próxima base funciona com bebida caseira. A ciência na Antártida é geralmente muito séria, mas na base de pesquisa Vernadsky, localizada na ilha Galindez, ela vem com um lado de hospitalidade. Esta estação pertence à Ucrânia, mas costumava ser britânica. De fato, ela tem uma das histórias imobiliárias mais engraçadas da história. Em 1996, os britânicos decidiram que não queriam mais a base. Era muito caro desmontar e enviar para casa. Então, eles venderam a estação inteira para a Ucrânia, pelo preço simbólico de uma libra britânica. Isso é menos de $2, uma base antártica inteira pelo preço de uma barra de chocolate. Mas esta não é apenas uma cabana barata. Este é o local exato onde cientistas britânicos nos anos 1980 descobriram o buraco na camada de ozônio. Essa descoberta literalmente salvou o mundo, levando à proibição de produtos químicos que estavam destruindo nossa atmosfera. O equipamento que eles usaram ainda está lá, medindo o ozônio todos os dias. Para os visitantes, o destaque é o Bar Faraday. É amplamente considerado o bar público mais ao sul do mundo. Parece um pub inglês com madeira escura, um alvo de dardos e uma mesa de sinuca.
mas a bebida preferida é puramente ucraniana. Os cientistas aqui destilam sua própria vodka usando gelo de geleira. Eles a chamam de Vernadsky Moonshine. É forte, suave e garantida para aquecê-lo. Historicamente, se você trouxesse um sutiã para o bar e o doasse para a decoração atrás do balcão, você ganhava uma bebida grátis. Era uma tradição estranha que resultou em uma coleção de lingerie pendurada no teto. No entanto, em anos recentes, eles suavizaram isso para ser mais profissional. Agora, você apenas paga alguns dólares. A base é aconchegante. Os ucranianos são conhecidos por serem incrivelmente acolhedores. Eles carimbarão seu passaporte com um logotipo exclusivo que apresenta um pinguim. Fora da janela, o cenário é espetacular, com icebergs flutuando pelo canal Lemaire nas proximidades. Parece menos um laboratório estéril e mais uma pousada de fronteira, onde a ciência é séria, mas as noites são quentes, as bebidas são fortes, mas o próximo porto é um parque de diversões de predadores. Se você odeia subir escadas, você vai odiar o Porto Orly. Mas se você quiser se sentir como um conquistador, este é o lugar. Localizado na costa de Graham Land, este não é realmente um porto no sentido tradicional. É uma enseada cercada por montanhas imponentes e geleiras que pairam ameaçadoramente sobre a água. Para chegar à atração principal, você tem que merecer. O local de desembarque é uma pequena faixa de praia rochosa. De lá, você olha para cima e para cima. Há um caminho em zigue-zague aberto na neve que sobe quase 300 pés diretamente por uma linha de cume até o Pico Espigou. É brutal. Você está vestindo camadas pesadas de parca, botas de borracha grossas e um colete salva-vidas. Você estará suando em 2 minutos, mesmo que esteja congelando lá fora. Mas assim que você atinge o topo do cume, o mundo se abre. Você está parado em um fio de navalha de rocha. De um lado, uma queda pura para o oceano onde seu navio parece um brinquedo de banheira. Do outro lado, uma enorme face de geleira que rumbles, ronda e racha parece estar parado no topo do mundo. Os residentes aqui são pinguins de barbicha. E eles são durões. Eles nidificam aqui em cima do cume. Por quê? Porque quando a neve derrete no verão, a água escoa rapidamente pela encosta, mantendo seus ovos secos. Se eles aninhassem no fundo, seus ovos se afogariam na lama congelante. Então, esses pássaros escalam o equivalente a um arranha-céu todos os dias, em pernas minúsculas, apenas para alimentar seus bebês. É um feito incrível de resistência. Historicamente, este lugar era usado por baleeiros como um ponto de observação. Eles se sentavam aqui em cima, examinando o horizonte em busca do sopro de uma baleia. E então, sinalizavam os barcos abaixo para dar a perseguição. Hoje, as baleias estão seguras. Você pode sentar nas rochas e observar baleias jubarte se alimentando na água profunda abaixo, sem serem perturbadas. O fator "o que está acontecendo aqui" é o vento. Devido à forma do porto, o vento pode afunilar pela geleira e atingir você a 50 milhas por hora sem aviso. Em 1 minuto está calmo. No próximo, você está lutando para se manter em pé. É um lembrete de que na Antártida, o clima é o chefe. A subida é difícil, mas a próxima ilha foi abandonada em pânico. Este é um dos lugares mais assustadores que você já visitará. É chamada de Ilha de Tylee, lar da base bávaro-britânica. Ela fica em uma baía abrigada, mas esse abrigo é uma armadilha. O gelo do mar aqui é notório por não derreter, mesmo no verão. Em 1959, os homens que viviam aqui receberam uma chamada de rádio. O navio de suprimentos John Biscoe estava tentando alcançá-los, mas o gelo estava muito espesso, o capitão disse. Não podemos chegar até vocês. Se quiserem sair, vocês têm que vir até nós. Os homens não tiveram escolha.
Se ficassem, morreriam de fome. Eles tiveram 1 hora para fazer as malas, eles pegaram suas fotos pessoais e os registros científicos. Eles trancaram a porta. E caminharam 30 milhas sobre o perigoso gelo do mar até o navio, deixando todo o resto para trás. Eles nunca mais voltaram. Entrar na cabana hoje é como entrar em 1959. Está congelado no tempo. Você vê latas de feijão cozido Heinz e latas de café nas prateleiras. Pares de ceroulas pendurados no varal. Um calendário ainda está na parede, marcado com os dias de um ano que terminou há 6 décadas. Há revistas abertas sobre a mesa como se alguém tivesse acabado de sair para fumar e nunca mais voltado. O cheiro é distinto, uma mistura de poeira de carvão antiga, gordura de foca e madeira úmida e fria. É assustador. Você espera que um fantasma contorne a esquina e lhe ofereça uma xícara de chá. Esta base era uma estação de cães de trenó. Os homens usavam huskies para viajar pelas geleiras para mapear a área. Você ainda pode ver os canis dos cães e os arreios pendurados nas paredes. Os cães eram os motores da exploração naquela época. Chegar aqui é raro. O gelo que forçou os homens a fugir ainda bloqueia a ilha na maioria dos anos. Navios só podem se aproximar quando as condições são perfeitas. Se você conseguir entrar, você é uma das poucas pessoas na Terra a ver uma verdadeira cápsula do tempo da Era Heróica. Os fantasmas estão quietos aqui, mas a próxima baía é um pesadelo de navegação. O nome deste lugar diz tudo sobre a atitude dos primeiros exploradores. Pourquoi-pas é francês para por que não. Foi nomeado em homenagem ao famoso navio de Jean-Baptiste Charcot, um explorador francês que mapeou esta área no início dos anos 1900. Quando as pessoas lhe disseram que ele era louco por ir para a Antártida, ele apenas encolheu os ombros e disse: por que não? Mas não se deixe enganar pelo nome caprichoso. Esta baía é uma fera. Está localizada na costa oeste de Graham Land. E está quase sempre sufocada pelo gelo. Não estamos falando apenas de icebergs grandes e majestosos. Estamos falando de growlers, pedaços de gelo duros e escuros que flutuam baixos na água. Eles são difíceis de ver no radar e são duros o suficiente para abrir um buraco em um casco de aço. Capitães suam quando navegam aqui. A paisagem é acidentada. As montanhas aqui são afiadas e irregulares, parecendo dentes mordendo o céu. Por ser tão difícil de chegar, a vida selvagem está totalmente destemida. Você frequentemente encontra focas de Weddell deitadas nas placas de gelo flutuantes. Elas parecem lesmas gigantes, totalmente despreocupadas com o navio, esmagando o gelo nas proximidades. A água aqui é incrivelmente profunda, esculpida por geleiras antigas. Esta profundidade cria ressurgências de nutrientes, o que significa que a vida de pássaros é intensa. Petréis da neve, pássaros brancos puros que parecem pombas, voam ao redor dos penhascos. Eles são os únicos pássaros que nidificam no interior profundo do continente e vê-los contra a rocha escura é deslumbrante. O que muitos ignoram é o silêncio. Como a baía está frequentemente repleta de gelo pesado, a água não faz ondas, é abafada. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo som do casco do navio batendo contra o gelo. Parece que você está invadindo uma fortaleza que a natureza construiu para manter os humanos afastados. O gelo é espesso aqui, mas a próxima ilha tem um galpão cheio de história. Se a ilha de Taile é a base fantasma abandonada, a ilha Horseshoe
ferradura é a peça de museu. Esta era conhecida como Base Ibs. Construída pelos britânicos em 1955. Foi fechada em 1960, mas ao contrário de outras bases que caíram em ruínas, esta foi selada firmemente. É amplamente considerada a cabana mais bem preservada da era dos anos 1950. A forma da ilha lhe dá seu nome. Ela é curvada como uma ferradura. Quando você desembarca na praia, você caminha até o edifício principal. Por dentro, é surpreendentemente aconchegante. Há beliches com cobertores ainda dobrados. A cozinha está totalmente abastecida com panelas, frigideiras e latas de comida retrô. Na sala de recreação, há um alvo de dardos e uma coleção de discos de vinil. Você pode imaginar os homens sentados aqui durante o longo e escuro inverno, fumando cachimbos e ouvindo música enquanto o vento uivava lá fora. O fator legal aqui é a oficina. Está cheia de ferramentas, serras, martelos, chaves, todas enferrujando levemente, mas prontas para serem usadas. Isso mostra o quão autossuficientes eles tinham que ser. Se algo quebrasse, você não podia chamar um técnico. Você tinha que consertar, ou você poderia morrer. A base também tem um lado trágico. Há uma cruz em uma colina próxima dedicada a 3 homens que morreram em 1958, quando o gelo do mar em que estavam caminhando se partiu. Eles desapareceram na água gelada. É um lembrete sério de que, mesmo com uma base aconchegante, o ambiente é impiedoso. Geologicamente, a ilha é colorida. As rochas têm veios de cobre e ferro, dando-lhes tons verdes e vermelhos. Você pode caminhar até o topo da ilha para uma vista de 360 graus das montanhas no continente. É um dos melhores pontos de vista na área da Baía Marguerite. Mas a verdadeira conexão aqui é com os cães. Este era um importante centro para equipes de trenós puxados por cães. Você quase pode ouvir os latidos dos huskies ecoando nas rochas. Eles eram o motor da operação, tratados com amor e respeito pelos homens que dependiam deles para sobreviver. Os cães se foram, mas a próxima ilha viu a chegada de um novo tipo de explorador. Esta pequena ilha rochosa ocupa um lugar enorme na história. É única porque foi o lar de 2 bases diferentes de 2 países diferentes, situadas bem próximas uma da outra. Você tem a base leste americana e a base E britânica. Por um tempo, os americanos e os britânicos foram vizinhos aqui. Eles compartilhavam a ilha, trocavam filmes e jantavam junto. Foi um raro exemplo de amizade internacional durante uma época em que o mundo estava tenso. Mas Stonington é famosa por quebrar o clube dos velhos rapazes. Em 1947, 2 mulheres, Edith Ronne e Jenny Darlington, se tornaram as primeiras mulheres a passar o inverno na Antártida. Elas eram as esposas dos líderes da expedição. Antes disso, a Antártida era vista como um lugar apenas para homens. Essas mulheres provaram que podiam lidar com o isolamento, o frio e a escuridão tão bem quanto os homens. Jenny Darlington até escreveu um livro famoso sobre isso, chamado My Antarctic Honeymoon, Minha Lua de Mel na Antártida. Fale sobre uma escapadela romântica difícil. A ilha em si está conectada ao continente por uma enorme rampa de neve, uma geleira que se inclina suavemente até o mar. Isso a tornou a plataforma de lançamento perfeita para aviões e trenós de cães se dirigirem para o interior profundo. Os americanos a usaram para pilotar aviões e mapear enormes pedaços do continente pela primeira vez. Hoje, a base americana está principalmente em ruínas, mas a base britânica foi consertada. Você pode caminhar pelos quartos e ver a história de cooperação. Mas a geleira está recuando. A rampa que tornou esta ilha tão importante está derretendo. A conexão com o continente está se quebrando. A vida selvagem aqui é escassa, mas você frequentemente verá andorinhas do mar antárticas, pequenos pássaros com bicos vermelhos brilhantes, nidificando nas rochas. Elas são agressivas e mergulharão na sua cabeça se você chegar muito perto de seus filhotes. É uma defesa animada para um pedaço de terra tão histórico.
Stonington parece o fim de uma era. Representa o tempo em que a exploração mudou da sobrevivência para a ciência e quando o gelo finalmente se abriu para todos. Não apenas para homens com barba. Deixamos a história dos humanos para um lugar onde o sol nunca se põe. Estamos voltando para a área ao redor da base Vernadsky. Mas estamos ampliando a lente para olhar para todo o arquipélago. As ilhas argentinas são um aglomerado de pequenas ilhas rochosas, separadas por canais estreitos e sinuosos. Se você fosse um pirata procurando por um esconderijo no gelo, é para onde você iria. A geografia aqui é como um labirinto. A água é frequentemente incrivelmente calma porque as ilhas bloqueiam as ondulações do oceano. Isso o torna um dos principais locais para caiaque. Você pode remar por canais tão estreitos que pode tocar as rochas em ambos os lados com seu remo. E como a água está tão parada, os reflexos são perfeitos. Você olha para baixo e vê o céu. Parece que você está flutuando no espaço. Mas a verdadeira magia aqui acontece no auge do verão, por volta de dezembro e janeiro. Por estarmos tão ao sul, o sol mal se põe. Ele apenas mergulha em direção ao horizonte, desliza ao longo dele e volta a subir. Isso cria uma hora dourada, que dura 4 ou 5 horas. A luz fica rosa, dourada e violeta. Os fotógrafos enlouquecem aqui porque as sombras ficam longas e dramáticas, mas a luz nunca se apaga completamente. A vida selvagem se aproveita disso. Você verá pinguins gentoo ativos às 2 da manhã. É como uma festa de 24 horas. Eles estão se alimentando, construindo ninhos e discutindo com vizinhos sob o sol da meia-noite. Historicamente, esta área tem sido uma favorita para expedições porque oferece abrigo. Exploradores antigos ancoravam seus navios nesses canais para se esconder do gelo compacto e esmagador do oceano aberto. Às vezes, você pode ver as velhas correntes de âncora enferrujadas nas rochas. O fator "o que está acontecendo" é o Iceberg Graveyard, cemitério de icebergs. Há uma baía rasa por perto onde icebergs enormes flutuam, encalham no fundo e derretem lentamente. Eles se transformam em formas fantásticas, arcos, pináculos e castelos de gelo azul. É um jardim de esculturas criado pela natureza, e ele muda todos os dias. A água é calma aqui. Mas as próximas ilhas estão escondendo um segredo subaquático. As pessoas chamam este lugar de Veneza da Antártida. As Ilhas Melchior são um grupo de ilhas baixas e cobertas de neve que formam uma forma como um C minúsculo. Dentro dessa curva está um porto protegido que parece uma lagoa secreta. A paisagem aqui é de um branco puro. Há muito pouca rocha exposta. Apenas cúpulas suaves de neve e penhascos de gelo caindo direto na água. Parece uma ilustração de fantasia, mas o verdadeiro segredo das Ilhas Melchior não é o que está acima da água. É o que está abaixo dela. Este é um dos principais pontos para mergulho polar. Se você for corajoso o suficiente para vestir um traje seco e pular na água gelada, você entra em um mundo diferente. A luz do sol filtra-se pelos icebergs, transformando a água em um azul elétrico brilhante. E você encontra vida. Enormes florestas de kelp crescem do fundo, alcançando como videiras. Escondidos naquele kelp estão criaturas que parecem alienígenas. Você tem nudibranchs, lesmas do mar, que são coloridas em laranjas neon e amarelos. Você tem aranhas do mar gigantes do tamanho de um prato de jantar. É uma selva em câmera lenta. Acima da água,
As focas usam as placas de gelo planas como camas. Você frequentemente verá focas caranguejeiras cochilando em gelo flutuante. Elas têm dentes estranhos e serrilhados projetados para filtrar krill, não caranguejos da água. Elas são a foca mais abundante da Terra, mas poucas pessoas as veem tão de perto. Há uma lenda de que um capitão do século XIX nomeou as ilhas em homenagem às letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama. Mas ficou sem letras porque havia ilhas demais. É um lugar confuso para navegar. Os canais são apertados. E o nevoeiro chega rapidamente, transformando o mundo inteiro em um vazio branco. A água é clara, mas a próxima praia é coberta por monstros de 4 toneladas. Se você quiser se sentir pequeno e frágil, vá para Elephant Point, Ponta do Elefante, na ilha Livingstone. Este não é um lugar para um passeio casual. Este é o domínio do elefante marinho do sul, a maior foca do planeta. Estamos falando de machos, chamados de Beachmasters, mestres da praia, que podem pesar até 8.000 libras. Isso é mais pesado que uma caminhonete. Eles têm narizes grandes e carnudos que pendem sobre suas bocas, o que os ajuda a amplificar seu rugido, e o rugido é aterrorizante. Soa como um motor gutural dando partida, misturado com um gargarejo. Quando 2 machos lutam por território, é violento. Eles batem seus peitos com um baque que você pode sentir em seus pés. Eles mordem e rasgam os pescoços uns dos outros. Sangue mancha a água e a areia. É uma luta de gladiadores, e o vencedor fica com o harém de fêmeas. Como turista, você tem que ter cuidado. Esses animais parecem lentos e preguiçosos quando estão deitados, parecendo pedregulhos gigantes, mas eles podem se mover surpreendentemente rápido sobre a areia se ficarem zangados. A regra é ficar baixo e manter a distância. Se um Beachmaster olhar para você e levantar a cabeça, você está muito perto. Mas há um lado mais suave neste lugar. Entre os gigantes em luta, você verá os filhotes. Eles nascem com pelo preto e olhos grandes e expressivos. Eles são incrivelmente barulhentos, latindo e chorando por suas mães. A praia em si é apoiada por uma geleira enorme e o contraste é selvagem. Você tem esse gelo primitivo e antigo no fundo. E em primeiro plano, você tem pilhas de gordura bufando, arrotando e lutando. É a natureza em sua forma mais crua e não filtrada. O cheiro é uma mistura de almíscar e oceano e paira no ar muito depois de você ir embora. Os gigantes são assustadores, mas a próxima enseada está cheia de ladrões gritando. Apenas a uma curta distância, a vibração muda completamente. Estamos em The Roy Cove, enseada de Roy, e os residentes aqui são diferentes. Estas são focas antárticas. Ao contrário dos elefantes marinhos gigantes e desajeitados, as focas antárticas são menores, mais rápidas e muito mais agressivas. Historicamente, esses animais foram quase extintos. Nos anos 1800, caçadores de focas mataram milhões delas por suas peles. Elas foram consideradas extintas em muitas áreas. Mas a enseada de Roy é a prova de sua recuperação. Hoje, as praias estão cheias delas. O fator "o que está acontecendo aqui" é a atitude dela. Uma foca antártica não tem medo de você. Se você desembarcar na praia delas, um macho jovem pode avançar em você, latindo e mostrando os dentes.
Elas são territoriais e corajosas. Guias frequentemente têm que trazer bastões de caminhada, não para atingi-las, mas para criar uma barreira para que as focas não mordisquem suas botas. Você tem que atravessar um caminho de obstáculos para chegar a qualquer lugar. O barulho também é diferente. Enquanto os elefantes marinhos gemem, as focas antárticas latem como cães. Uma colônia de 10.000 focas soa como um canil enorme. É uma cacofonia aguda que ecoa nos penhascos vulcânicos. A paisagem aqui é de rocha vulcânica acidentada. É escura e afiada. As focas adoram porque podem escalar. Você as verá empoleiradas no alto de saliências rochosas, olhando para você. É impressionante o quão ágeis elas são. Elas podem galopar em terra mais rápido do que você pode correr em equipamento de neve. Mas olhe atentamente para a água. As focas antárticas são os lobos do mar. Elas caçam crio e peixes com velocidade incrível. Ver um grupo delas saltando, pulando para fora da água enquanto nadam, é uma visão espetacular. Elas estão de volta da beira da extinção e estão recuperando seu território com atitude. As focas são barulhentas, mas nossa próxima parada é um mistério silencioso no deserto. Estamos voltando ao mistério continental. No fundo do deserto polar, existem características que desafiam a lógica. Uma delas é frequentemente referida nos antigos registros de exploradores como a Fonte de Polen, provavelmente ligada à pesquisa polonesa sobre as químicas extremas distintas da hidrologia antártica, ou anomalias semelhantes como o Lago Don Juan. Aqui está a situação. Você está em uma paisagem onde a temperatura é de menos 20 graus Fahrenheit. Tudo deveria estar congelado sólido. A rocha deveria ser quebradiça. A água deveria ser gelo. Mas então, você tropeça em uma poça de água líquida. Como isso é possível? Não é mágica, é química. Esta fonte é, na verdade, uma descarga de água hipersalina. Água tão salgada que não pode congelar. É rica em cloreto de cálcio. Parece oleosa ao toque. Se você tentasse bebê-la, ela queimaria sua garganta. Este local foi notado por expedições antigas na era de 1909 como uma curiosidade. Uma ilusão de oásis de água doce em meio à salinidade. Mas hoje, sabemos que é uma máquina do tempo. A água borbulhando aqui está presa no subsolo há milênios. O fato selvagem é a vida encontrada aqui. Você pensaria que nada poderia viver em água tóxica, super salgada e congelante. Você estaria errado. Cientistas encontraram micróbios prosperando nesta lama. Eles não precisam de luz solar. Eles não precisam de calor. Eles comem produtos químicos. É por isso que a NASA é obcecada por lugares como este. É um análogo de Marte perfeito. Marte está congelando, salgado e seco. Se a vida pode sobreviver na fonte de Polen, ela pode sobreviver no planeta vermelho. Parado aqui, você não está olhando para uma poça. Você está olhando para um ecossistema alienígena bem aqui na Terra. É tranquilo, é estranho e muda completamente sua definição de o que habitável significa. A água é alienígena, mas a próxima baía foi o palco de uma marcha lendária. Estamos indo para o sul agora. A maioria dos turistas fica no norte, na península, mas a Baía Marguerite é diferente. Isto está dentro do Círculo Antártico. O Sol aqui se comporta de forma diferente. No inverno, ele desaparece por semanas. No verão, ele nunca se põe. É um lugar de extremos, mesmo para a Antártida. As estrelas deste palco congelado são os pinguins imperador. Você os conhece dos filmes. Eles são os gigantes, com 4 pés de altura. Eles são os únicos animais loucos o suficiente para se reproduzir durante o inverno antártico.
Quando todas as outras criaturas fogem para o norte para escapar da escuridão e do frio de menos 60 graus, os imperadores marcham para o sul. Eles se amontoam no gelo rápido em aglomerações enormes para compartilhar o calor corporal. Os machos equilibram o ovo em seus pés, cobrindo-o com uma aba quente de pele, parados lá por meses sem comer, esperando as fêmeas retornarem do oceano. É o teste final para o pai. Vê-los na natureza, altos e majestosos contra um pano de fundo de geleiras roxas, é quase espiritual. Mas esta baía também é famosa por uma quase perda. Em 1909, Ernest Shackleton chegou a 97 milhas do Polo Sul, mas teve que voltar perto daqui. Ele fez a escolha mais difícil da história. Melhor um burro vivo do que um leão morto. Ele escolheu salvar seus homens em vez de reivindicar a glória. A baía é um lembrete desse limite. O gelo aqui é espesso e teimoso. Navios frequentemente ficam presos. Você pode ouvir o casco de metal rangendo e guinchando enquanto tenta atravessar o pavimento branco. É um som que lembra você de que você não está no comando aqui. O gelo está. Os imperadores governam o gelo, mas o próximo estreito é um labirinto de castelos flutuantes. Se você quiser sentir a verdadeira escala da Antártida, você tem que sair do navio grande e entrar em um barco pequeno no Estreito de Penola. Este canal é frequentemente chamado de Iceberg Graveyard. Cemitério de icebergs. Por quê? Porque as correntes arrastam icebergs enormes para cá e eles encalham, eles ficam presos. E então, o vento e a água os esculpem em formas insanas. Você verá arcos, torres e cavernas feitas de gelo azul. Alguns deles têm o tamanho de quarteirões da cidade. Quando você rema um caiaque ao lado de um desses gigantes, seu coração acelera. Você sabe que a qualquer segundo, o iceberg pode virar. À medida que derretem, seu centro de gravidade muda. Se um bloco de gelo de 1 milhão de toneladas rolar, ele cria uma onda que pode inundá-lo. Você tem que manter sua distância, geralmente o dobro da altura do berg. A água aqui é frequentemente extremamente calma. O reflexo é perfeito. Você olha para baixo e pode ver o fundo do iceberg desaparecendo nas profundezas escuras. É estranho. O nome vem do navio Penola, usado pela expedição britânica à Terra de Graham nos anos 1930. Aqueles caras mapearam esta costa da maneira mais difícil, usando aviões e cães. Hoje é uma rota cênica. Você pode ver uma foca leopardo patrulhando a borda do gelo, procurando por um lanche de pinguim. Elas têm cabeças como répteis e um sorriso que parece sinistro. Para dizer o mínimo, este lugar é bonito, mas tenso. Você está flutuando por uma galeria de esculturas onde a arte pode esmagá-lo. O gelo é estático aqui, mas o próximo canal é um túnel de vento. Imagine dirigir um navio enorme para um beco sem saída, apenas para perceber no último segundo que há uma curva escondida. Esse é o canal Neumayer. Ele tem a forma de uma letra S gigante. De longe parece uma parede sólida de montanhas. Você pensa que não há passagem, mas à medida que você se aproxima, a passagem escondida se abre. Os penhascos aqui se elevam quase verticais da água, subindo até 3.000 pés. Eles são cobertos por geleiras suspensas que parecem cachoeiras congeladas. Devido à forma e às paredes altas, este canal age como um funil para o vento. Os ventos Katabatic, ar pesado e frio caindo do planalto alto, correm por aqui como um motor a jato. Você pode estar parado no convés em ar calmo e 5 minutos depois você está sendo atingido por rajadas de 60 milhas por hora que congelam seu rosto instantaneamente. É um passeio emocionante para o capitão. Eles têm que fazer curvas fechadas em um navio que não gosta de virar rapidamente, tudo enquanto desviam do gelo. Mas a vida selvagem adora as correntes aqui.
Você frequentemente verá orcas, baleias assassinas, cruzando o canal. Elas são os lobos do oceano. Elas procuram por focas descansando nas placas de gelo flutuantes. Às vezes, elas trabalham juntas para criar uma onda para lavar a foca para fora do gelo e para dentro da água. É uma exibição brutal de inteligência. Navegar pelo canal Neumayer parece esgueirar-se pela porta dos fundos do continente. É escuro, sombrio e magnífico. O canal é estreito, mas estamos terminando na maior região selvagem de todas. É isso, o fim da linha. O Mar de Ross é frequentemente chamado de o último oceano, porque é o ecossistema marinho mais intocado e primitivo que resta na Terra. Ele está localizado no lado oposto do continente, de onde a maioria dos turistas vai. Este é o lar dos monstros. Nas profundezas dessas águas vive a lula colossal. Estamos falando de uma criatura com olhos do tamanho de pratos de jantar e ganchos em seus tentáculos, pesando mais de 1000 libras. Elas lutam com cachalotes nas profundezas escuras. É uma história de monstro marinho da vida real, mas a superfície é igualmente selvagem. A plataforma de gelo Ross tem o tamanho da França. É uma placa flutuante de gelo com 600 pés de espessura. Quando você navega até a borda, é apenas uma parede branca plana e infinita, se estendendo até o horizonte. É aqui que os exploradores antigos como Scott e Shackleton montaram seus acampamentos base. Você ainda pode visitar suas cabanas de madeira. Elas estão congeladas no tempo, com biscoitos e meias ainda nas prateleiras desde 1911. A biologia aqui está explodindo. No verão, a água fica verde com plâncton, que alimenta o krill, que alimenta todo o resto. Você tem milhões de pinguins Adélia, baleias mink e orcas, tudo em um só lugar. Em 2016, o mundo concordou em tornar esta uma área marinha protegida, a maior da história. É uma zona de não pesca. Chegar aqui é uma odisseia. Leva semanas de navegação pelos mares mais agitados do planeta. Mas a recompensa é ver a Antártida exatamente como os primeiros heróis a viram. Crua, enorme e fervilhando de vida. O oceano está vivo, pulsando com correntes e criaturas. Mas nosso local final guarda algo mais inteiramente. Ele guarda a água mais clara do planeta. E no fundo dessa clareza, ele guarda o naufrágio mais famoso da história. Terminamos nossa jornada no Mar de Weddell. Este não é apenas mais um corpo de água. Este lugar tem uma reputação que assusta até os marinheiros mais experientes. Historiadores e exploradores o chamaram de a região mais traiçoeira e sombria da Terra. Mas por quê? Não é apenas o frio, é porque este mar é uma armadilha. Ele quer mantê-lo lá. As correntes oceânicas aqui funcionam de forma diferente de qualquer outro lugar. Elas criam um gyre, giro, enorme, um vórtice gigante e rodopiante que age como uma prisão. Ele compacta o gelo marinho firmemente contra a costa, criando uma parede que é quase impossível de atravessar. Este é o local exato onde o lendário navio de Ernest Shackleton, o Endurance, encontrou seu destino em 1915. Imagine o som daquele gelo. Ele não apenas cercou o navio, ele o esmagou. A pressão do gelo compacto quebrou a madeira pesada como um palito de fósforo. Por mais de um século, o Endurance permaneceu perdido no fundo, escondido na escuridão, criando um dos maiores mistérios do mar. Mas em 2022, o mistério foi resolvido. Eles o encontraram. Ele estava sentado a 10.000 pés de profundidade, em pé e orgulhoso na escuridão gelada. O que chocou o mundo não foi apenas que o encontraram, mas como ele estava. Está perfeitamente preservado. Em águas mais quentes, vermes comedores de madeira teriam devorado o navio décadas atrás. Mas o Mar de Weddell é muito frio para eles. O navio parece que afundou ontem. Você ainda pode ler claramente o nome Endurance em arco na popa. É o fantasma subaquático definitivo. O
uma cápsula do tempo congelada para sempre em 1915. Mas o Mar de Weddell não é apenas um cemitério. Ele possui uma beleza secreta e aterrorizante. A água aqui é amplamente considerada a mais clara de qualquer oceano na Terra. Na maioria dos mares, você não consegue ver muito fundo. Aqui, cientistas mediram visibilidade de até 260 pés. Para colocar isso em perspectiva, é como olhar através de água destilada. A clareza é tão extrema que cria uma sensação de vertigem. Se você se inclinasse sobre o lado de um barco e deixasse cair uma moeda, você poderia observá-la afundar por minutos, girando mais e mais fundo no abismo azul até desaparecer. É hipnotizante, mas também é um lembrete de quão profunda e vazia a água realmente é. Esta região também é o berço dos gigantes, os icebergs tabulares. É aqui que pedaços maciços da plataforma de gelo antártica fraturam e se quebram. Não estamos falando dos icebergs irregulares e pontudos que você vê nos filmes. Estamos falando de icebergs do tamanho de ilhas, perfeitamente planos no topo como uma mesa. Navegar por eles é conhecido como Beco dos Icebergs. Parece menos navegar no oceano e mais se mover por uma cidade de arranha-céus branco. Esses blocos flutuantes de gelo podem ter milhas de comprimento, elevando-se sobre os navios, brilhando com um tom azul elétrico, onde a água toca o gelo. É uma metrópole silenciosa e congelada. O Mar de Weddell prova que a Antártida é um paradoxo enorme. É um lugar que destrói navios e mata humanos despreparados com brutal eficiência, mas preserva a história com delicada perfeição. É hostil, proibitivo e perigoso. Mas também é frágil e incrivelmente claro. É o lugar mais alienígena que você pode visitar sem embarcar em um foguete. Então, agora você sabe os segredos do gelo. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer responder. O gelo está derretendo, revelando petróleo e recursos no valor de trilhões. Devemos perfurar a Antártida para salvar a economia ou banir os humanos para sempre para salvar o planeta? Curta, assine e comente perfurar ou salvar abaixo.